Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Mauadier Advocacia. Sou Vinícius Mauadier, advogado previdenciário, e hoje iremos tratar da aposentadoria da pessoa com deficiência. O que é a aposentadoria da pessoa com deficiência? Como aqui destacado no slide, é o benefício devido ao trabalhador que exerceu atividades laborais na condição de pessoa com deficiência. Portanto, a aposentadoria da pessoa com deficiência tem alvo certo, tem pessoas definidas, não podendo ser para todo e qualquer contribuinte, mas tão somente para essas pessoas que exerceram atividades laborais na condição de pessoa com deficiência. Eu trouxe aqui o artigo 2º da Lei Complementar 142 de 2013, mas esse texto também pode ser encontrado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como na Lei Orgânica da Assistência Social, do famoso BPC-Loas, pois são textos extremamente parecidos. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em integração com uma ou mais barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, essa é a definição de pessoa com deficiência. Em se tratando da aposentadoria da pessoa com deficiência, há duas modalidades. São elas a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Em se tratando da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, é exigido os seguintes requisitos. A mulher é necessário atingir 55 anos de idade, já o homem ter 60 anos de idade e terem ambos, homem e mulher, o tempo de contribuição mínimo de 15 anos trabalhados na condição de pessoa com deficiência. Além disso, 180 meses de carência. É importante destacar que essa aposentadoria por idade da pessoa com deficiência não exige grau de deficiência. Logo, como está aqui mencionado no slide, basta a existência da deficiência durante o período de contribuição. Portanto, pouco importa se a deficiência é leve, moderada ou grave, desde que sejam 15 anos de efetiva contribuição na condição de pessoa com deficiência, já terá direito, juntamente com a idade, ao benefício. Por outro lado, a aposentadoria por tempo de contribuição exige para a mulher 20 anos de contribuição se a deficiência for grave, 24 anos de contribuição se a deficiência for moderada e 28 anos de contribuição se a deficiência for leve. Já para o homem, será 25 anos de contribuição para a deficiência grave, 29 anos de contribuição para a deficiência moderada e 33 anos de contribuição, sendo a deficiência leve. Também é muito importante destacar que nessa modalidade, apesar de ser considerado o grau da deficiência, não é exigida a idade mínima. E como será aferido, conferido, verificado o grau da deficiência? Será feita pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, por meio dos instrumentos desenvolvidos para esse fim. Obviamente que vai analisar exames médicos, os seus relatórios, para poder chegar a uma conclusão se a deficiência é grave, moderada ou leve. É importante destacar, por exemplo, que caso o INSS, ao final, considere aquela deficiência como moderada ou como leve, e no caso concreto seja uma outra realidade, por exemplo, é uma situação de deficiência grave, você pode ingressar com a ação judicial e comprovar que sua deficiência é grave e, por isso, aquele tempo de contribuição satisfaz os requisitos exigidos por lei. Outra diferença muito importante, e que as pessoas se confundem, é a seguinte: a aposentadoria da pessoa com deficiência é diferente da aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, a antiga aposentadoria por invalidez. São situações diversas. E eu destaquei aqui, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é possível para o segurado com alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que pode trabalhar mesmo tendo
limitações ou adaptações. Já no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, ela só é possível para o segurado que sofreu um acidente ou possui alguma doença que impossibilita total e permanente de trabalhar em qualquer função. Então, a condição justamente para conseguir uma aposentadoria da pessoa com deficiência é que ela trabalhe, labore com a sua deficiência, mesmo tendo alguma limitação, alguma adaptação, para conseguir cumprir os requisitos. Diferente da outra aposentadoria, que é a antiga aposentadoria por invalidez, em que, uma vez constatada a incapacidade, a pessoa não pode mais trabalhar. Uma outra dúvida também muito frequente é: eu posso converter o tempo contribuído como pessoa com deficiência em tempo comum? Um exemplo, a pessoa contribuiu 20 anos na condição de pessoa com deficiência, mas ela tem também um outro período de tempo comum. Então ela entende que, se ela somar esses dois pontos, ela pode já conseguir uma aposentadoria comum, que não seja essa da pessoa com deficiência. Então ela pode aproveitar esse tempo de pessoa com deficiência e converter para comum? Pode. Os períodos de contribuição com deficiência leve, moderada e grave podem ser convertidos considerando o grau de deficiência preponderante e, após somados para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui é a aposentadoria comum. Existe uma tabela específica na lei onde vai ser aferido lá o grau e feita a conversão de acordo com o grau. E depois você vai somar com o seu tempo comum e, se cumprir os requisitos, ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição comum. Outra dúvida frequente é: a pessoa que está trabalhando na condição de pessoa com deficiência pode vir a receber benefício por incapacidade? Sim, eu vou explicar isso. Eu trouxe aqui até 2 exemplos. Vamos imaginar uma pessoa com deficiência, cadeirante, que trabalha, mas devido a um acidente ou uma doença, precisa se afastar do trabalho por mais de 15 dias, devido a uma incapacidade temporária, um auxílio-doença. Isso é plenamente comum. Então, é possível ela estar ali trabalhando na situação de cadeirante, em algum lugar, alguma empresa, e aí ela tem um acidente ou sofre com alguma doença e aí vai precisar se afastar do trabalho. Então ela tem direito, sim, ao auxílio-doença por incapacidade temporária, porque ela está contribuindo, está na qualidade de segurado, então ela terá direito a esse benefício. Um outro exemplo: imagine agora uma pessoa com deficiência, que é surda, que trabalha, mas devido também a uma doença ou um acidente, gera uma incapacidade permanente. E a partir de agora ela não consegue mais trabalhar. Então ela vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, à aposentadoria por invalidez. E para ilustrar ainda mais, eu vou até mencionar um caso de uma cliente que era empacotadora de um mercado, supermercado. Ela tinha perda de audição, era pessoa considerada surda. E ela trabalhava ali já há alguns anos no mercado, na condição de pessoa com deficiência. Porém, ela foi acometida de um câncer, de uma neoplasia maligna, e não conseguiu mais trabalhar, por conta de que estava muito debilitada devido às quimioterapias, radioterapias, enfim. Então ela não conseguiu mais trabalhar e foi reconhecido o seu direito da aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Então é plenamente possível receber auxílio-doença, é plenamente possível receber aposentadoria por invalidez, como também uma outra dúvida, que é se pode receber auxílio-acidente. E eu trouxe aqui mais um exemplo. Uma pessoa com deficiência que trabalha em um local onde está exposto ao ruído. Com o passar do tempo, ele ou ela é acometido de uma perda auditiva significativa. Nesse caso, por ter sofrido uma sequela permanente, causada por acidente ou doença profissional que reduziu a sua capacidade para o trabalho, terá direito ao auxílio-acidente, que é de natureza indenizatória. Então, independente da pessoa estar na condição de pessoa com deficiência, ela pode sim ter direito aos benefícios por incapacidade, inclusive indenizatória. E quais são os principais documentos para requerer o benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência? São os documentos pessoais, né? O RG, o CPF, carteira de trabalho, contra-cheque e os documentos médicos, exames, relatórios, a fim de comprovar a data em que a deficiência se iniciou. Portanto, esses são os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência. E você, o que achou?
Já conhecia esse benefício? Deixe aqui seu comentário. Agora, peço que você deixe seu like, faça sua inscrição se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um fraterno abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.